Oi pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo para vocês aqui. Esse vídeo na verdade é em resposta com alguns e-mails que mandaram pra gente, perguntando quando é o primeiro passo, qual é o primeiro sintoma que eu vou notar que me diz que eu preciso contratar um contador, tá? Então foi uma pergunta simples que fizeram, mas assim para mim é uma coisa muito básica, tá? Então o contador, na minha opinião, ele tem que ser uma das primeiras pessoas com que você vai contratar, né? Hoje em dia é muito simples, porque hoje em dia existem os escritórios de contabilidade que prestam os serviços, né? Ou seja, são terceirizados. Então é muito mais simples, você vai pagar um pequeno valor mensal para um profissional fazer o controle de toda a parte burocrática da sua empresa, toda a contabilidade da sua empresa, né? Então eu acho que isso é muito válido e tem que vir desde o início, né? Eu acho que você tem que pedir auxílio para o seu contador para que ele te ajude desde o início a você fazer a abertura da empresa, você entender todos os balanços da sua empresa, descrição de impostos, imposto de renda, fazer as declarações, recolhimento de guias, adequação de funcionários. Então tudo isso o contador vai te auxiliar e você tem que participar de todos esses processos, reuniões periódicas, colher realmente os números, avaliar, ver a estrutura dessa sua empresa. Então o contador ele é uma peça fundamental para o funcionamento da sua empresa. Existem empresas que têm um porte um pouquinho maior e acabam tendo condições de ter um contador dentro da própria empresa. Isso realmente é muito válido, acho que isso é muito adequado, é sensacional, né? Infelizmente não são todos que conseguem, então se você tem um fluxo menor de movimento na sua empresa ou você está começando a sua empresa do início, a contratação de um contador ele é fundamental, de fundamental importância, nem que seja terceirizado, porque ele vai lá, ele cuida de várias empresas e pode cuidar da sua também, um custo reduzido e vai te auxiliar muito, você pode sugar as informações realmente desse profissional para você, tá? E aí você vai conseguir acompanhar todos os índices. Um índice muito comum, que eu acho muito importante a gente medir, é o que? O balanço patrimonial, ou seja, quando você acabou de montar a empresa, é o primeiro passo para você poder descrever tudo que a sua empresa tem, né? Ou seja, quais são os ativos e os passivos da sua empresa. Cada móvel novo, cada investimento novo que você fizer para a sua empresa, é importante que você declare, que você descreva isso para realmente deixar um balanço patrimonial bem legal, bem bacana, bem completo. Por quê? Porque a partir disso você vai conseguir realmente saber quanto a sua empresa vale, a sua empresa realmente está crescendo, qual a validade disso aí, né? Então fica tudo descrito, né? Fica tudo real. Então é muito mais simples. Você pega empresas aí de grande porte, empresas de médio porte, empresas antigas e mais recentes, que às vezes não tem esses controles, né? Não tem o lançamento de tudo isso. Ou seja, quando pede um balanço patrimonial ao contador, ele só consegue descrever o que está em pauta, o que está descrito a grosso modo. Não consegue mensurar todos os itens. E isso é de fundamental importância para você gerir a sua empresa. Nem que você não declare isso, talvez, diretamente com o contador, mas você tem que ter pelo menos um controle interno, né? Um controle seu de quais são todos os bens que você tem, né? Ou seja, cada cadeira, cada mesa, computador e tal, tudo isso é um patrimônio da empresa. Então você tem que relacionar todos esses itens, descrever todos esses itens e você poder calcular para ter uma noção de qual é o valor que foi investido, quando foi investido, qual vai ser o período útil desses itens, né? Quanto tempo cada item desse que você investiu vai durar, né? Para que a gente possa também pensar na depreciação. Eu vou gravar um outro vídeo mais detalhado falando exclusivamente desse item de depreciação, né? Que é uma coisa que toma um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de ênfase, mas assim, é interessante a gente já levar em consideração que tudo que a gente compra para a nossa empresa, a gente tem que montar, tem que ter um manual, uma descrição de tudo que a gente tem no nome da empresa e a partir de então a gente tem que ter o valor que foi pago, qual vai ser o tempo de depreciação desse bem, né? Então a gente pega os bens eletrônicos, por exemplo, hoje em dia, eles têm uma duração média de 3 anos, né? Ou seja, então você comprou um computador hoje, ele vai depreciar dentro de 2 a 3 anos. Então dentro desse período a gente já tem que voltar a retornar esse valor do bem como um valor de um computador novo. Para que a gente possa trocar novamente o nosso equipamento. E o equipamento antigo a gente poderia vender ou descartar, coisa nesse sentido. Se a gente vende, esse valor entra líquido para a empresa, né? Então isso é muito interessante, muito importante, toda empresa precisa ter. E às vezes a empresa que já está num porte maior, é mais difícil de você correr atrás, você conseguir estruturar tudo isso. Então se você está começando agora é o momento certo de você começar tudo corretamente. Então, mantenha um contrato social bem adequado, contrate um contador de sua confiança, acompanhe os números,
e faça um bom relacionamento, relacione todos os itens que você tem como patrimônio na sua empresa, né? Todos os itens. Calcule uma depreciação válida para que você consiga realmente acompanhar o crescimento dessa sua empresa. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado bacana a dica para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, comente aí embaixo, né? Dá um joinha se você gostou, se inscreve no canal que a gente vai trazendo cada vez mais novidades para vocês. Tá bom? Um abraço.